Muito bem, estamos então de regresso e vimos então no vídeo anterior a forma como nós poderíamos criar ou utilizar o CSS inline, isto é, dentro das próprias tags, e eu alertei também para o facto de não ser uma prática muito aconselhável. Pode ser usada e, portanto, não há problema absolutamente nenhum, como tivemos a ocasião de ver através da experimentação da nossa página, mas existem formas mais corretas e mais estruturadas e mais aconselháveis de se utilizar o CSS. Eu vou mostrar aqui uma, que é o facto de eu poder usar o CSS, mas neste caso embebido dentro do próprio ficheiro HTML. Ora, na estrutura do ficheiro HTML existem então estes elementos head e body. Vimos também em vídeos anteriores, neste caso nos vídeos de iniciação à construção de páginas web, que todas as instruções inseridas dentro do espaço head não têm como finalidade uma apresentação gráfica no ambiente da nossa página. Elas permitem passar coisas tão variadas como, neste caso, o título que surge aqui em cima, ok? Como, por exemplo, metadata, isto é, informação que permite, por exemplo, aos motores de busca virem encontrar a nossa página a partir das pesquisas. Ela permite-nos também inserir o CSS, ou o Cascading Style Sheets, e para isso nós vamos ter que o inserir dentro do bloco head, ok? E para fazer isso vamos fazê-lo da seguinte forma. E reparem, eu vou primeiro abrir aqui uma tag e vou chamar esta tag Style, ok? Reparem que automaticamente a cor ficou azul. Depois, imediatamente a seguir à tag Style, eu vou definir o type, ok? Type é um atributo da tag Style. E o type permite-me indicar ao browser qual é o tipo de estilo ou de material que eu vou utilizar a partir desta tag. E neste caso vai ser text/CSS. E portanto, esta é a forma correta de definir sempre a tag inicial que me permite dizer ao browser que a partir deste ponto em diante eu vou definir instruções CSS, ok? Depois vamos já aproveitar aqui para fechar a tag style, ok? E temos então aqui criado o bloco dentro do qual nos vai ser permitido, neste caso o bloco corresponde ao elemento style, que é type text/CSS, e portanto esta é a designação normal para iniciarmos um bloco de CSS embebido dentro do próprio ficheiro HTML. E agora vamos aqui colocar algo que por vezes cria alguma confusão em termos de existência, que é o seguinte: nós vamos aqui colocar aquilo que vulgarmente conhecemos como um comentário de HTML. E porquê que nós vamos colocar aqui um comentário? Ora bom, isto tem a ver com o facto de existirem ainda em algumas máquinas espalhadas pelo mundo determinados browsers bastante antigos que não estão familiarizados com o CSS. E o que iria acontecer é que isto poderia ocasionar alguns problemas em termos de processamento da própria página, ok? Então, a existência aqui destes elementos que correspondem à aplicação de comentários ao código HTML vai fazer com que, caso o browser não consiga interpretar o código que eu agora vou inserir aqui no meio, ele automaticamente vai pensar que se trata de um comentário e vai ignorar toda esta implementação. Uma outra função da existência destes símbolos que designam um comentário em HTML é o facto de, por vezes, alguns motores de busca virem à procura de metadata no interior da head e depois encontrarem aqui, então, grandes extensões de Cascading Style Sheets que vão dificultar encontrar esta metadata. E, portanto, eles automaticamente, ao encontrarem aqui estes valores, vão ignorar também esta tag e vão saltar para a tag imediatamente seguinte, que poderá ser uma tag meta que contém informações sobre palavras-chave a serem pesquisadas pelos browsers, ok? Ou melhor, neste caso, pelos motores de busca. Mas não vamos aprofundar muito isso, até porque não interessa muito para o caso. Vamos sim ver como é que nós podemos então utilizar aqui o CSS. Ora, e desta vez, o que nós vamos aqui fazer é um exemplo prático que não nos vai agora levar a explicar o que é que estamos a especificar concretamente em cada elemento, mas vai-nos dar um exemplo e um resultado que nós vamos ver. E que eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui body, e agora vou colocar aqui um espaço só por organização, vou abrir e fechar as chavetas. E dentro das chavetas eu vou definir
aqui os meus elementos. Ora, é importante saber como é que estas estruturas funcionam. E então, para sabermos basicamente o seguinte, é que nós, numa linha de código CSS, se assim lhe poderemos dizer, nós temos basicamente três elementos. Temos aquilo que se chama um selector, que neste caso aqui é a palavra body. Depois temos o abrir e fechar a chaveta, e dentro do abrir e fechar a chaveta nós vamos ter as propriedades e o seu respectivo valor. Ok? A propriedade é sempre seguida de 2 pontos. Imediatamente a seguir vem então a descrição do valor atribuído a essa propriedade, e depois o ponto e vírgula vai nos permitir continuar a inserir outras propriedades e respectivos valores dentro da mesma estrutura de chavetas, ok? Portanto, um selector não tem obrigatoriamente que ter apenas uma propriedade e um valor. Poderá ter dezenas de propriedades e valores, como nós iremos ter a ocasião de ver em vídeos seguintes. Ora, voltando então aqui ao nosso código CSS, o que nós vamos agora ver aqui é rapidamente o seguinte, aqui dentro do body vamos então colocar uma propriedade e o seu respectivo valor. E então vamos colocar aqui, por exemplo, background color, ok? E imediatamente a seguir vamos definir, por exemplo, a palavra red e ponto e vírgula. Ora, reparem o que é que vai acontecer à minha página. Eu vou refrescá-la e reparem como automaticamente a minha página ficou com o fundo todo a vermelho. E, no entanto, as letras ficaram a preto. Neste caso, se eu quiser que as letras fiquem a branco, por exemplo, eu vou imediatamente a seguir definir outra propriedade, neste caso color, e depois white. Ok? E agora reparem, vou refrescar e cá está então o texto a branco. Toda esta implementação que nós aqui fizemos não importa agora muito bem como é que ela está a funcionar, porque isso vai ser o objeto de esmiuçamento quando nós chegarmos aos vídeos seguintes, ok? Mas esta é a forma então de nós podermos criar aqui os Cascade Style Sheets, ou utilizá-los embebidos dentro do próprio ficheiro HTML. É evidente que este conjunto de estilos que eu estou a utilizar aqui não serão ou não estarão disponíveis para outros ficheiros HTML que eu vou usar, ok? E eles dizem apenas respeito e só podem ser chamados à coação dentro deste próprio ficheiro HTML. No próximo vídeo vamos ver outra forma de utilização dos Cascade Style Sheets, mas desta vez com ficheiros externos, e de que forma é que nós podemos importá-los para os ficheiros HTML.